Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje Israel está de luto. Por quê? Pelo cumprimento de profecias bíblicas. Sim, por profecias que já se cumpriram, e vamos ver em poucos momentos as multidões que vão começar a descer para Jerusalém para chorar e se lamentar. Parte das pessoas que estão chegando estão tirando seus sapatos. Alguns já chegam aqui de pés descalços, com roupas rasgadas, em jejum. Venham comigo entender por que toda Israel hoje está de luto, um luto bíblico e profundo. Venham comigo entender o que é realmente Tisha B'Av. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos entrando pelo portão de Damasco e agora são as 9 da noite e podemos ver o início do movimento das pessoas começando a chegar. Mas o auge do luto será justamente de madrugada, como vamos ver. Acabamos de chegar no Muro das Lamentações e já se pode sentir como o clima está mudando, como o ambiente está ficando pesado e tenso. E isso aqui é só o início, pessoal. Nós estamos agora no início de tudo o que vai acontecer e vocês vão ver como em pouco tempo essa área toda vai ficar completamente lotada. Não vai haver nem lugar para se mexer aqui no Muro das Lamentações. E nós vamos ver como a alegria do povo, que é como normalmente o povo de Israel está se transformando em um luto. E vamos ver as pessoas chorando, se lamentando. A gente vai ver pessoas literalmente rasgando suas roupas ou já com as roupas rasgadas. E nós estamos prestes a presenciar juntos tudo isso. E depois eu quero mostrar para vocês mais lugares onde nós podemos ver a dor deste dia. Mas antes de mostrar tudo o que está acontecendo, nós temos que entender por que o povo de Israel está de luto. Porque hoje é o pior e mais trágico dia de todo o calendário judaico, de toda a história judaica. Então vamos juntos entrar e entender o que está acontecendo e o porquê. Hoje é Tisha B'Av, quer dizer o dia 9 do mês de Av, segundo o calendário judaico. No calendário usado até os dias de hoje em Israel, esta é uma data fixa. Porém, se nós olhamos e comparamos com o calendário gregoriano, a data pode mudar de ano para ano. E eu vou colocar agora para vocês na tela as datas dos anos seguintes para aqueles que quiserem acompanhar. Mas o que tem nesse dia que faz as pessoas virem até aqui, literalmente sentarem no chão e fazerem lamentações? Este dia é desta maneira, pois no dia 9 do mês de Av, aconteceram as grandes calamidades, desastres e maldições do povo de Israel ao longo de sua história. Imaginem um dia só, onde tudo de mais terrível acontece com o povo de Israel. Nós podemos olhar para os tempos bíblicos. O primeiro e o segundo templo de Jerusalém foram os dois destruídos na mesma data, no dia 9 do mês de Av. E não só calamidades e maldições dos tempos bíblicos aconteceram em Tisha B'Av, coisas terríveis continuaram e continuam acontecendo nesta data. Muitas expulsões do povo de Israel aconteceram no dia 9 do mês de Av. Em 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Depois, em 1306, da França.
E em 1492 foi feito o Decreto de Alhambra, que expulsa os judeus da Espanha, e depois de alguns anos também esse decreto é expandido para Portugal. E em 9 de Av de 1914 se inicia a Primeira Guerra Mundial, que foi uma calamidade, uma tragédia, não só para o povo de Israel, mas para boa parte da população do mundo, principalmente para aqueles que estavam na Europa. Mas nós temos que entender a importância da Primeira Guerra Mundial, pois ela preparou o terreno, ela é um fator direto, um causador da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pois no dia 9 de Av de 1941, quer dizer, em plena Segunda Guerra Mundial, nesta data foi aprovado o plano que se chama a Solução Final, que é o plano de extermínio completo do povo de Israel. Nele estão incluídos os campos de extermínio, as câmaras de gás, tudo que nós conhecemos do Holocausto. Começou com esta votação, com este plano, no dia 9 de Av de 1941 e terminou com o extermínio de 1/3 de todos os judeus do mundo, não da Alemanha e da Europa. 1/3 de todos os judeus do mundo foram mortos justamente através deste plano. E tudo isso que falamos é só uma pequena parte das desgraças que aconteceram com o povo de Israel justamente nesta data. Mas agora o que eu quero fazer junto com vocês é entrar na parte das mulheres e entender na prática o que está acontecendo, como esse luto é demonstrado também fisicamente. Venham comigo. O luto deste dia é marcado por 5 sinais. O primeiro e o principal é um jejum completo de 25 horas. 25 horas sem comer e sem beber nada. E o povo também se abstém de muitas coisas físicas, como tomar banho, passar óleo e creme no corpo, usar sapatos de couro, pois nos tempos antigos sapatos de couro eram considerados algo de luxo, algo muito confortável, e também não se tem relações matrimoniais. Podemos ver também as pessoas sentadas no chão ou em pequenos bancos. Isto é um sinal de luto no judaísmo, quando uma pessoa perde um familiar próximo ou um ente querido. Um dos costumes que se faz por uma semana é justamente sentar no chão ou em locais muito baixos. As pessoas estão aqui enlutadas por este dia, pelo Templo de Jerusalém, chorando da mesma maneira como alguém da sua própria família tivesse falecido. Acabamos de sair do lado das mulheres, mas eu quero também que vocês vejam o que está acontecendo no lado dos homens, na parte dos homens, pois o Muro das Lamentações é dividido entre homens e mulheres, e para isso nós temos a ajuda do Moti, o nosso cameraman. Então eu vou passar a câmera para ele, eu vou continuar com o microfone, mas ele vai filmar para a gente o lado dos homens.
vemos aqui os homens lendo e recitando o livro das Lamentações, que é um dos livros da Bíblia e foi escrito pelo profeta Jeremias após a destruição do Templo de Salomão. E também estamos ouvindo as pessoas cantando salmos. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Este é um salmo profundo que fala do templo e pede o bem e a paz para Jerusalém. E vamos nós agora também recitar parte do livro das Lamentações. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Os seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Vocês não se comovem? Todos vocês que passaram por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto. Que o Senhor trouxe sobre mim no dia que se acendeu a sua ira. E é por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu ânimo. Os meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as suas mãos, mas não há quem a console. Podemos ver que a cada minuto que passa, mais e mais pessoas estão chegando aqui. Mas por que todos decidiram vir ao Muro das Lamentações justamente nesta data tão trágica? Pois duas das maiores calamidades, os maiores desastres que aconteceram em Tisha B'Av são justamente a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém. E o Muro das Lamentações, que está bem aqui na minha frente, é uma parte original que sobreviveu do complexo do templo, era a parede externa. E das 4 paredes externas que haviam, 3 delas existem até os dias de hoje e continuam visíveis. Mas por que todos justamente escolhem este muro, o Muro das Lamentações, ou o nome correto, o Muro Ocidental? Pois este é o muro mais próximo do Santo dos Santos, onde ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus e onde Abraão fez o quase sacrifício de seu filho Isaque. Porém, eu tenho algo para contar a vocês. O Muro das Lamentações não é o ponto mais próximo que nós podemos chegar do Santo dos Santos. Há uma parte mais próxima que nós podemos chegar de lá, mas que é pouco conhecida. E eu quero agora levar vocês a conhecer essa parte secreta do Muro das Lamentações e também falar qual a conexão do cumprimento de profecias bíblicas com tudo que estamos vendo e vivendo no dia de hoje. Venham comigo. Esta data marca o dia exato do cumprimento da palavra de Deus, literalmente o dia que várias profecias bíblicas se cumpriram. Podemos começar, por exemplo, por Jeremias, o grande profeta que viveu aqui em Jerusalém. E várias vezes ele profetiza a destruição completa de Jerusalém e do seu templo. Ele inclusive compara esta destruição com a destruição de Siló. Siló era a capital original do povo de Israel, onde ficou o tabernáculo por séculos. E como Siló foi destruída,
o tabernáculo também foi destruído e caiu inclusive no esquecimento. E ele fala, o profeta fala as palavras de Deus e fala que o mesmo aconteceria com Jerusalém. Os babilônios vieram e fizeram o que Jerusalém acreditava ser impossível. Destruíram a cidade e o seu templo. E também a destruição do segundo templo foi profetizada. Quer dizer, mais uma profecia cumprida nesta mesma data. Mas não termina por aí, pois depois da grande destruição dos romanos, levou alguns anos, algumas décadas inclusive, até o povo conseguir se reestruturar. Então, mais uma vez, o povo de Israel luta contra os romanos com o objetivo de expulsá-los para poder ganhar sua independência e reconstruir o terceiro templo. Porém, essa rebelião chamada de rebelião de Bar Kokhba também foi dizimada pelos romanos. E o grande massacre que aconteceu durante esta rebelião, o fim da rebelião de Bar Kokhba, aconteceu justamente no dia 9 do mês de Av. E não termina por aí, pois no 9 de Av seguinte, exatamente um ano depois, mais uma profecia bíblica se cumpre sobre o monte do templo, uma profecia que havia sido feita séculos antes pelo profeta Miqueias. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. E isso exatamente se cumpriu no dia 9 do mês de Av, quando o governador romano sobre a Judéia, Quintus Tineius Rufus, ordena lavrar o monte do templo e os seus arredores, como Miqueias havia profetizado séculos antes que Sião seria lavrada. E Sião é outro nome para Jerusalém. Mas eles não vão lavrar a cidade para iniciar aqui um projeto agrícola. E sim, isto era algo muito simbólico, pois eles estavam lavrando a cidade para reconstruí-la. Essa era uma maneira de apagar tudo o que havia antes para começar a reconstrução. Mas não a reconstrução que o povo de Israel sonhava e ainda sonha até os dias de hoje, que inclui a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do terceiro templo. Eu não sei se vocês viram das bandeiras que estão passando, muitas delas são bandeiras levando o símbolo do terceiro templo de Jerusalém. Mas para os romanos, eles estavam reconstruindo não Jerusalém, e sim os romanos constroem sobre as ruínas de Jerusalém, onde ficava a cidade santa, eles constroem no seu lugar uma cidade pagã e a chamam de Aelia Capitolina. Sobre o monte do templo, eles constroem um templo em homenagem a Júpiter. E eles também constroem aqui em Jerusalém um templo para Afrodite e também enchem a cidade de imagens de idolatria, de imagens pagãs. Vimos como esse dia, Tisha B'Av, é um dia de cumprimento da palavra de Deus, porém das suas profecias mais terríveis. Algumas delas que deixaram cicatrizes e feridas no povo de Israel até os dias de hoje. E algumas que sentimos os seus efeitos até os dias de hoje, como a falta do templo de Jerusalém. O templo não foi reconstruído até os dias de hoje, mas neste dia que lembramos da destruição do templo, nós vemos também muitas pessoas orando e pedindo para a construção do terceiro templo. E eu sei que este é um assunto que se pode dizer até um pouco polêmico, e por isso eu quero deixar bem claro o que está acontecendo sobre o terceiro templo. Há um projeto muito grande em volta do terceiro templo. Os seus utensílios já estão prontos. A planta baixa, nós temos muito já preparado para o terceiro templo, porém a construção do edifício em si
sobre o monte do templo ainda não começou e não há data para começar. E por isso, no dia de hoje que nós viemos aqui orar, nós oramos na parte externa do monte do templo, que é o Muro das Lamentações, e isso inclui a sua parte secreta, para onde nós vamos agora seguir. Ainda não chegamos no nosso destino final, mas aqui no caminho podemos ver uma multidão orando na frente de uma porta verde. Esta é uma das portas de entrada ao monte do templo. Judeus e cristãos não são permitidos de entrar por ela, mas se pudéssemos, o que iríamos ver é que a poucos metros daqui era o local que ficava o Santo dos Santos. Passando por este pequeno túnel, chegamos a um local chamado de o Pequeno Muro das Lamentações. Esta é uma continuação da parede externa do templo, porém muito mais próxima do local original do Santíssimo. Isto quer dizer que este muro, geograficamente, biblicamente falando, é mais importante, inclusive, do que onde nós estávamos antes. Mas apesar disso, ele é pouquíssimo conhecido e sempre que eu venho aqui não há quase ninguém e às vezes inclusive não há ninguém. E hoje pela primeira vez eu estou vendo ele desta maneira, cheio de pessoas orando. Já falamos que o povo está literalmente falando, recitando e cantando o livro das lamentações. O povo de Israel está lamentando. Mas se nós olhamos a fundo estes 5 poemas que compõem o livro das lamentações, nós vemos que há 3 partes diferentes. Uma parte que é literalmente a lamentação pela destruição de Judá, Jerusalém e do templo. Depois há uma segunda parte, e uma parte que é talvez a mais difícil para nós, que é falar o porquê esta destruição aconteceu. Nesta parte se fala dos pecados do povo de Israel que levaram a esta grande ira de Deus e esta punição. Mas a terceira parte, e para mim a que mais me conecta a tudo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é a terceira parte, que fala de uma futura restauração. O texto de Lamentações não termina com o lamento do povo, e sim com a esperança que Deus irá cumprir a sua palavra. Também as profecias de restauração. Em Jerusalém, nos dias de hoje, eu posso ver e sentir estas 3 partes do texto bíblico. Nós vemos literalmente as pessoas chorando e se lamentando por todas as tragédias do passado. Nós podemos ver também que esta é uma noite dedicada também muito aos estudos. E isso também inclui aprender com os nossos erros, pois o povo de Israel não é e nunca foi um povo perfeito. O povo pecou, mas o povo, mesmo nos momentos mais difíceis, não abandonou a Deus.
e ver as pessoas, mesmo de depois de 2000 anos, lendo os mesmos textos, orando as mesmas orações, com fé plena em Deus, é algo que mostra a nossa correção do passado. Mas eu consigo ver também a esperança e a restauração, uma restauração que já começou. Ela não está completa, mas ela sim já começou. Em 1948, Israel consegue declarar sua independência depois de quase 2000 anos de exílio. Quer dizer, o exílio que começou, o último exílio que começou no período romano, durou quase 2000 anos e o povo conseguiu voltar à sua terra, como estava escrito nas profecias, voltaram dos 4 cantos do mundo. E declarar sua independência, ser mais uma vez um povo livre em sua terra, isso desafia toda a lógica humana. Mas o povo de Israel, que não esqueceu a sua história, o seu passado e o seu Deus, está aqui de volta. Então, sim, hoje é um dia de lamentação e dor, e ele vai continuar sendo para sempre. Mas, quando nós lemos as Lamentações, também precisamos lembrar dos versículos de esperança e restauração e tudo o que Deus ainda fará por nós e por todo o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje, apesar dos temas e assuntos difíceis que falamos. Se vocês gostaram e querem apoiar o canal, não esqueçam de deixar o like e compartilhar este vídeo para que todos possam ver o que realmente acontece aqui em Jerusalém, e nos vemos na próxima.